Isso é um rizoma. Isso é importantíssimo. Se é um rizoma, é uma dimensão imanente, onde as relações estão assim, elas não estão hierarquizadas. O rizoma, então, é isso. O analista não está acima do analisante. Ele está junto. Se ele está junto, ele não tem prerrogativa de saber nenhum. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, são 3 elementos, raízes, caules desse rizoma. Análise pessoal do analista, pesquisa contínua a partir dos problemas. 1. Análise pessoal do analista. 2. Pesquisa contínua a partir dos problemas levantados pelos processos analíticos. E 3. Supervisão com outro analista sobre esses processos. É uma rede, um rizoma que se forma. Isso é muito importante. Tá? Esse rizoma, para mim, então, traz à tona as múltiplas vozes que estão presentes e ausentes na escuta e na criação de cada clínica. E é lido por mim como uma das maiores invenções da psicanálise, pois permite a ela e a seus continuadores, esse rizoma, permanecerem à margem das instituições formais, se assim o quiserem. Isso é muito importante. Psicanálise não se reduz à instituição. Nunca se reduziu. Nunca. Quando se reduziu, deu merda. Como está dando aqui no Brasil, e eu vou falar por quê. Tá? Então, nesse sentido, as psicanálises são indissociáveis de uma praxis selvagem. Bom, é um termo é um conceito meu, que eu junto do Merleau-Ponty e do Lefort, mas quer dizer o quê? Essa praxis selvagem. Quer dizer que nós, enquanto psicanalistas, nós, enquanto pessoas do campo, ativamos, então, junto com as pessoas que ouvimos, uma praxis conjunta de transformação do mundo, de questionamento contínuo daquilo que se estabelece como norma. Tá? Aquilo que está normatizado como comum, como aceito, o que é belo, o que é certo, o que é errado, o que é o corpo saudável, o que é o corpo doente, né? O que é a política, o que é o direito, isso tudo está em questão, isso tudo é reativado e questionado nisso que eu chamo de uma atitude frente à vida que eu chamo de praxis selvagem. Que ela não é dominada e ela não é tutelada nem por partido, nem por classe social, é o povo que faz a praxis. É uma aposta minha, né? Mas eu acho que faz sentido, né? Aí eu falo uma frase do meu amigo, querido Eduardo, ele fala o seguinte, né? O mundo inteiro está no divã, né? Grande psicanalista que ali está, né? Essa frase aparentemente simples implica que não há método psicanalítico à maneira axiomática do dogmático. Para mim, é assim que eu li a frase dele, ele pode falar por ele. Mas ao contrário, é o entrelaçamento clivado entre o olhar analítico para uma... Desculpa, que eu me perdi. O entrelaçamento clivado entre o universal e o particular, que se configura a praxis psicanalítica, né? Quando escuta um analisante falar de uma violência que viveu aos 6 anos de idade no seio familiar, não se trata de reduzir o olhar analítico para uma espécie de familismo, o que não acrescentaria em nada no processo de desmistificação que buscamos nos processos analíticos. Sim, a psicanálise tem que ser, para mim, não faz sentido a gente pensar ela fora de uma dimensão de desmistificação, tá? De desalienação, de uma descoberta de suas próprias raízes, seja elas quais forem. É por isso que ela não pode ser vinculada a determinada classe, a raça, a cor nenhuma. Ela tem que ser uma expressão livre e selvagem daquilo que se interroga enquanto sujeito. Tá? O que visamos, ao menos eu, isso é um termo fundamental, é o quê? O que eu viso, então, nessa relação entre psicanálise e o que é a clínica para mim? É o que eu chamo de devir monstro. Tá? É uma aposta conceitual minha. A maneira de Paul Preciado, que é uma figura que vai aparecer aqui constantemente. Tá? O monstro é aquele que vive em transição, diz o Preciado. Aquele cujo rosto, corpo e práticas ainda não podem ser considerados verdadeiros em um regime de determinado saber e poder, fecha aspas. Né? Eu sou o monstro que vos fala, é o texto do Preciado. Tá? Ele vai aparecer aqui novamente e vocês vão entender por quê. A violência em casa, muito comum, né, arrasta as modulações sociais, estatais, tecnológicas e, fundamentalmente, daquilo que na esquizoanálise chamamos de máquinas desejantes. Tá? Isso aí a gente pode conversar com calma depois, mas estava lá também nos conceitos que eu mandei. Senão eu vou ficar aqui explicando cada conceito que eu.
Devemos entender de uma vez por todas que no processo de produção incessante das psicoanálises não faz sentido algum apelar para complexos absolutos, ponto. Aí a gente já está entrando em outro bagulho. Beleza? Para mim, Bruno Victor, eu defendo então que não há nenhum tipo de axioma necessário e indispensável para a psicanálise. Ela é mutante e militante. Se ela é mutante e militante, ela tem que se adequar e responder às demandas de cada tempo, de cada sociedade que ela é empregada. E uma técnica, ela tem que servir ao seu tempo, cumprir uma determinada missão de transformação. Do contrário, ela não serve para nada. Senão ela vai ser uma técnica masturbatória do próprio analista. Aí, bom, o que vocês vão fazer com isso? Não sei. Então, nem mesmo o complexo de Édipo, tá? Ele é universal para mim não, tá? Que se tornou cânone desde Freud, ainda que recebendo múltiplas reinterpretações ao longo da história das psicanálises, tá? Vou convidar aqui o Franz Fanon para falar com nós e ele vai falar o seguinte: queira-se ou não, diz ele, tá? Em Pele Negra, Máscaras Brancas, um dos livros mais maravilhosos do século XX, sem dúvida nenhuma. Ele diz o seguinte: queira-se ou não, o complexo de Édipo está longe de ser uma realidade entre os negros. Poderiam objetar, como Malinowski, que é um etnólogo, né, um antropólogo, que o regime matriarcal é o único responsável dessa ausência, ou seja, nós somos patriarcal, os negros matriarcais, ou seja, então é por isso que não tem complexo de Édipo. Ele vai dizer: mas, além de nos perguntarmos se os etnólogos, imbuídos dos complexos da sua civilização, afinal não se esforçaram para encontrar a cópia destes nos povos por eles estudados. Isso é fatal. Isso é uma adaga profunda no coração da Europa, para mim. Seria relativamente fácil para nós demonstrar que, nas Antilhas Francesas, e da Martinica, 97% das famílias são incapazes de gerar uma neurose edipiana. Na aposta do Franz Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu compro em partes. Tá? Incapacidade, diz o Fanon, digna de todo o nosso louvor. Ele elogia, então. Né? Ou seja, o psicanalista europeu olha para os povos com a lei com os valores europeus, chamando de universal. Isso é um atropelo epistemológico, ontológico, cultural de todas as formas. E o Fanon está salientando exatamente isso. O grande Carl Jung fala de arquétipos universais. Bom, universal dentro da obra. O arquétipo é universal até cruzar a fronteira. Quando a gente chega num mundo colonizado, não são os mesmos. Por exemplo, a gente lida. Então, nós temos que falar de inconscientes, no plural. São múltiplos. Tá? E ainda completa, né, na nota seguinte, ele vai dizer, então, sobre esse ponto, os psicanalistas hesitarão em compartilhar nossa opinião. O doutor Lacan, Jacques Lacan, dizer, por exemplo, fala de fecundidade do complexo de Édipo. Mas, se a criança deve matar o pai, ainda assim é preciso que este aceite morrer. Pensamos em Hegel, dizendo que o berço da criança é o túmulo dos pais. Fecha aspas. Lindíssima passagem, né? Ou seja, mais do que um debate teórico, aí o que me interessa, não vou ficar só na verborragia teórica, é só uma parte teórica, depois eu vou para a minha clínica para explicitar o que caralho eu estou chamando de psicanálise. Foi na vivência dos negros colonizados na Martinica, em diáspora para a metrópole francesa, a Martinica aqui, pertinho, que Fanon percebeu que não é absolutamente universal o famigerado, papai, mamãe e filho, o triângulo em que circula o fluxo desejante e seus desvios e seus recalques. Né? Ou seja, numa leitura tradicional, o complexo de Édipo é o foco dos nossos adoecimentos e de nossos êxitos. A gente não sai dele, a gente atravessa ele. Tá? É só a leitura possível. Né? Portanto, diriam os cientistas da psicanálise, Fanon não é um psicanalista. Logo, porque ele nega o complexo de Édipo, ele não seria um psicanalista. Para mim, isso é a primeira bobagem. Tá? Então, a psicanálise é filosófica, para mim, justamente por arrastar um questionamento incessante de seu próprio ser, na medida em que interroga as vicissitudes do mundo em que vivemos através da escuta singular de cada fala. A psicanálise, assim como a filosofia, questiona constantemente, na medida em que escuta e fala com as pessoas, questiona a sua própria técnica, os seus próprios modos de ver e entender a sua existência. A filosofia pratica o mesmo exercício, ao meu ver. Tá?
Esse é o órgão filosófico que eu estou falando que a psicanálise possui. Ok? O órgão filosófico dela, então, é essa potência selvagem de questionar-se de acordo com o tempo em que vive, com as escutas em que realiza e assim por diante. Tá? Então, como escutar alguém no Brasil sem levar em consideração que somos um país colonizado? Não, gente, eu sei que Portugal já saiu fora. Eu estou falando colonizado no inconsciente, tá? Sim, o nosso inconsciente é colonizado. Sem dúvida. Né? Vamos ler várias aqui, passagens de algumas, principalmente mulheres psicanalistas negras maravilhosas, que vão exemplificar isso para nós muito melhor que eu. Que nosso inconsciente se faz e se fez a partir de significantes brancos dos europeus. Um breve olhar para a produção de conhecimento nas universidades brasileiras exemplifica de maneira cabal que o problema não é somente da alienação produzida pela institucionalidade. Eu, filhote de universidade, graduação, mestrado, doutorado, caminho bonitinho, tá? Adoro, mas tem as suas limitações e tem o seu campo alienante. E é isso que a gente tem que entender. Mas que há uma busca de legitimidade mundana, sentada nos ideais europeus, cravados a ferro e fogo no inconsciente do povo brasileiro. Né? O Foucault, quando veio aqui, quando foi em São Paulo, falou, nossa senhora, a biblioteca da USP é igualzinha a de Paris. Isso não é um elogio, não. Cadê a porra das obras brasileiras? É isso. Vocês estão falando francês aqui por quê? Cadê o português? Pergunta o Foucault. Interessante. Crítica dele nos anos 70. Não acho que mudou tanto assim. Tá? Como exercer o escutar falar, sem considerar então que nossas relações, vocês estão vendo que eu estou dobrando a aposta, né? Escuta implica fala, fala implica escuta. Tá? Sem considerar que nossas relações sociais, familiares, amorosas são atravessadas por fluxos de códigos do capitalismo, que constantemente nos ossificam, tá? Nos tornam objetos e nos modulam no estilo de violentar o outro. Até a violência que a gente pratica, e a gente é violento pra cacete, tá? E é muito. Né? A gente adora ter uma versão muito sonora e solar sobre a gente, mas quando a gente deita no travesseiro, cada um sabe dos monstros que carrega, né? Então a gente pratica tipos de violência, muito mais do que violência somos nós. Mas essas violências que perpetramos estão atravessadas até elas por um modelo de capitalismo e um modo de vida capitalista. Isso é muito importante, tá? Então, como entender um negro racista? Como entender um pobre aporofóbico, né? que odeia a pobreza? O mestiço que se chama branco, os cabelos cada vez mais lisos, as máscaras cada vez mais brancas. Como que a gente entende isso? Né? Psicanalistas, para mim, são seres que vivem o sabor da ambiguidade, na escuta fala singular, do consciente e inconsciente, que tremulam a cada vez que um sofrimento abala o analisante. Ou seja, analista treme, chora. Tá? Já cansei de chorar em sessão. Rola. Não tem vergonha não, faz parte. Mostra empatia, tá? Que tremulam a cada vez que um sofrimento abala um analisante, um amigo, uma sociedade, um mundo. São por isso seres que arrastam, para mim, a Palestina, os povos originários e toda a dor do mundo, em cada escuta falada. Por isso que o mundo inteiro está no de volta, tá? A gente arrasta-os. A psicanálise é militante. Se ela não for isso, ela não é nada. Ela é reiteração de valores que já estão aí. Né? E vocês vão ver como isso é mais comum do que a gente pensa. O tremular, então, devém seu corpo como uma aposta concreta e singular de fugir das formas de alienação. No arquivo lá que vocês vão receber, tem lá, conceito, linhas de fuga. Linha de fuga é o quê? Quer dizer que a gente não pode pensar o mundo fora do mundo. A gente está aqui, ó, cavando, gente. Não existe a solução total para os problemas. A gente está fudido de com força. Esse é o conhecimento mesmo. A gente está condenado a labutar e fracassar, e isso faz parte da instituição humana. A solução total é um terror, é uma outra violência cabal que nós vivemos no século XX sob o nome de totalitarismo. Tá? Tanto o totalitarismo alemão, muito diferente ao totalitarismo soviético, mas sim, um outro regime totalitário foi feito, instituído na União Soviética. Tá? Temos o caso da Nicarágua aqui, tá? Por exemplo, recente.
Então, a psicanálise deixa de ser filosófica quando se cristaliza nas medidas das institucionalidades hierarquizadas, ou nas importações dogmáticas dos grandes mestres e mestres. Eu parei de ir em colóquio de psicanálise, é muito chato. Fica todo mundo cagando regra de Freud e de Lacan, é muito chato. Muito chato, muito chato. Já viu esse? É por aí. Antônio Negri, parceiro filosófico de Félix Guattari, nos diz o seguinte em sua obra Exílio. Presta atenção, isso é muito importante. Fundo do coração. Hoje, diz ele, não há mais profeta capaz de falar do deserto e de contar o que sabe de um povo por vir, por construir. Não existe profeta. Só há militantes, pessoas capazes de viver até o limite da miséria do mundo, de identificar as novas formas de exploração e sofrimento, de organizar a partir dessas formas processos de libertação. E para mim a psicanálise é um processo de libertação. É um, não é um. Tá? Precisamente porque tem participação ativa em tudo isso, nós todos. Beleza? A figura do profeta, seja ela dos grandes profetas, tipo Marx, Lenin, está ultrapassada por completo. Interessante. Então, os marxistas agora jogam pé. Pode jogar, não tem problema não. Hoje, resta-nos apenas essa construção ontológica e constituinte direta, que cada um de nós deve vivenciar até o limite. Fecha aspas. Do caralho. Né? Se levarmos essa fala a sério do Antônio Negri, buscaremos então um processo de desterritorialização. Gente, territorialização a gente pensa num acúmulo mais ou menos ali de sentido, do modo como as coisas estão. Desterritorialização a gente pensa no modo como a gente bagunça e produz algo novo. Beleza? Vamos fazer assim. Eu vou usar demais esse termo. É um termo da esquizoanálise. Territorialização, território, territorialização, desterritorialização, reterritorialização. É um movimento de ler os signos, o modo como a gente lida. Tá? Eu desterritorializo quando eu questiono um valor que para mim era absoluto. Eu só sei gozar de um jeito, eu só sei amar de um jeito. Quando eu questiono isso, eu opero uma desterritorialização do próprio modo de amar e do próprio modo de gozar. Então é isso que eu estou falando. Beleza? Isso faz parte dos sentimentos, faz parte da dimensão sexual, faz parte da dimensão estética, faz parte da dimensão histórica. Então é o modo como eu uso para poder compreender as diversas interrelações entre sentimentos, pessoas e assim por diante. É importante. Eu não posso ficar lendo aqui e vocês não saberem do que caralho eu estou falando, né? Então, se levarmos essa fala a sério, buscaremos um processo, nós, de desterritorialização constante do que nós precisamos desterritorializar. A vocação elitista que assombra a psicanálise desde o seu nascimento. Isso é um problema seríssimo hoje. Nós precisamos desterritorializar isso. Como? Criando alternativas. Tirando os signos, tirando as apostas elitistas. Tem como. Né? A técnica não morreu em Viena não, gente. Tá bom? Nós estamos falando disso aqui hoje porque atravessou mundos, oceanos. Estamos aqui hoje pensando numa técnica que pode ajudar as pessoas. É só por isso que eu estou falando de psicanálise. Eu acho que não pode ajudar. Do contrário, eu estava falando de outra coisa. Tá? E mais, não entraremos na paranoia persecutória de buscar uma solução total e definitiva para a humanidade. Como a natureza, estamos todos, todas e todes em construção. A natureza, para quem pensa ela só como instinto, não é. Tá? Nós somos natureza, inclusive. Beleza? No capítulo 4 dos Condenados da Terra, Frantz Fanon, cara importante aqui, deixa outra trilha preciosa. Tá? Vamos lá. Ele diz o seguinte: cada geração, numa relativa opacidade, deve descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la. Nos países subdesenvolvidos, as gerações precedentes resistiram ao trabalho de erosão empreendido pelo colonialismo e, ao mesmo tempo, prepararam o amadurecimento das lutas atuais. Agora que estamos no centro do combate, devemos perder o hábito de minimizar a ação de nossos pais ou fingir incompreensão diante de seu silêncio ou passividade. Eles lutaram como puderam, com as armas de que dispunham então. E se a repercussão de suas lutas não ecoou na arena internacional, é preciso buscar a razão menos na ausência de heroísmo do que numa situação internacional fundamentalmente diferente, né? Diz o Fanon. Né? Então, para mim, como é que eu leio esse tempo? O que isso interessa? Né? Foi preciso muita resistência para que tenhamos hoje as condições de avançar para uma clínica psicanalítica das multiplicidades.
Foi preciso muito erro. Foi preciso muita tinta. Nos nossos pais, aí como o Fanon fala, nós temos uma missão, enquanto se a gente quer essa ocupação. Psicanálise não é profissão. Eu vou defender isso aqui também, tá? Que compreenda a sua missão de resistência, de acolhimento daquilo que chamamos de minorias. Mulheres são minorias, porque sofrem opressão, tá? Minoria não é quantitativa, beleza? Eu posso desenvolver isso. Tem uma nota de umas 3 páginas sobre isso. De desterritorializar seus signos, elitistas e burgueses, pois aqueles que vieram antes de nós lutaram com as armas como podiam, tá? Então, nós temos uma fórmula, uma aposta, a minha aposta clínica, tá? É uma clínica com K, tá? Clínica com K, que honra o clinamen, o termo grego, tá? Usado pelos atomistas, tá? Epicuro, Demócrito. E o que era o clinamen? O clinamen é o movimento imprevisível dos átomos, aquilo que habilita a liberdade, aquilo que desvia do ordenado. Esse é o clinamen. Você não sabe para onde que vai. Ou seja, a clínica com K é o clinamen, é o desvio da ordem. Ela se coloca enquanto desviante da ordem. Ah, Bruno, você é muito inteligente, você que inventou isso, foi eu não. Um cara chamado Gregório Barenbrich, grandíssimo analista, psicanalista, esquizoanalista, esquizodramista. Ele inventou um negócio chamado esquizodrama, que eu inclusive faço hoje com a grandíssima Margarete Amorim, tá? Que é uma das... Aqui ela tem um instituto chamado Félix Guattari e Gregório Barenbrich, do bairro Serra, né? Isso que envolve esquizodrama, esquizoanálise, etc. Né? Então, qual seria a missão, então, das psicanálises entendidas assim como K, a clínica como K? Né? Se não honrasse essa linha de fuga, né, de crítica radical do status quo, o que seria, o que faria as psicanálises se a gente não exercesse essa linha fundamental de crítica daquilo que está, dos valores que estão, do modo como as pessoas amam? Por que a clínica não pode ser um campo de invenção, de criação profunda de sujeitos, de formas de amar, de formas de entender, de formas de pensar? Então, para mim, né, as diversas escolas, institutos de formação, círculos, a gente tem círculo psicanalítico, escola de psicanálise sei lá do quê, instituto de formação sei lá do quê, cada um tem um nome diferente, tá? Podem se tornar facilmente ambientes dogmáticos para mim. Assim como se tornou a universidade. A universidade não é só dogmatismo não, gente. Nós temos 2 professores aqui da UFMG lá que são maravilhosos. Não fomentam, mas nós vivemos numa estrutura, sim, dogmática, que reivindica o modo de ser estrangeiro, pensa mais em inglês e em francês que em português. Tem vários problemas. E a minha tese mesmo é sobre 2 franceses. Eu não tiro meu rabo fora não, tá? E eu aqui pensando aqui no Brasil. Que dificuldade, né? Defender o doutorado para começar a pensar. Cada um tem o seu tempo, né? Importante observação, então, né? Já que para mim não existe psicanálise sem crítica profunda aos modos de ser capitalistas. Né? Não sou ingênuo a ponto de não reconhecer que a psicanálise nasce de uma elite para uma elite, aquela de Viena, tá? Áustria, século XIX. Entretanto, o ponto de tensão não é tão superficial assim, não. A psicanálise abre uma brecha para que ouçamos uns aos outros em vista de um tecido humano, devindo selvagem, indeterminado, incontrolável, tá? Sendo aquilo que perturba. É isso que nasce das relações entre supervisores, analistas, analisantes, campos, relações, textos, pensamentos, emoções, né? Tem uma dimensão selvagem incontrolável. É isso que eu estou apostando. Tudo isso que compõe uma relação, um processo analítico. Nunca se reduz ao divã, mas sempre passa e transpõe ele, tá? É muito mais além, né? Então a gente questiona o branco, o belo, o limpo, o corpo, o errado, o justo, a mulher, como um dos grandes referenciais significantes, que são sempre vazios. A gente fala, o homem, que caralho é isso? Você é um homem branco. E o que isso quer dizer? Você é uma mulher negra, o que isso quer dizer? O que isso implica? Implica, sim, relações de poderes e códigos profundos de violência. Isso que implica. Né? Então o capitalismo sabe jogar o jogo. Se a gente não entender que uma clínica e uma filosofia se exercem dentro de um processo e de um sistema capitalista, nós estamos fodidos. Nós vamos ficar reiterando lógica em cima de lógica.
Eu não estou falando que é que a psicanálise e a filosofia mudam o mundo, não fala. Filosofia não salva ninguém. Tá? Mas, queridos e queridas, a filosofia também é muito utilizada para condenar as pessoas. A falta de pensamento condena. A filosofia não salva, mas a falta de pensamento condena, como diz a Hannah Arendt. Tá? Lê lá, A Banalidade do Mal. É um grande livro da Hannah Arendt. Você não entendeu como que o pensamento pode ser terrificante e ao mesmo tempo libertador. Os debates estéreis, para mim, entre aquilo que é ou não psicanálise, no interior das mesmas, despreendem uma energia libidinal. Não sei quantos psicanalistas tem aqui, mas enfim, né? É a minha aposta, né? Eu acho isso uma perda de tempo absurda, narcísica, né? Um movimento centrífugo de si a si mesmas, tá? Sendo nada, não produz nada além de mistificações e recalques. O que nós escolhemos então? Eu escolho direcionar esse tesão, essa potência para o mundo, para os outros, no lugar da masturbação entre pares, a maneira. Um podcast maravilhoso que eu adoro, chamado Medo e Delírio Brasil. Ele tem uma frase lá, chama o seguinte: braço forte, mão amiga e punheta para todo mundo. Sensacional. É isso. Né? Se a gente fica nesse campo do braço forte, mão amiga e punheta para todo mundo, nós somos entre os pares. Nós precisamos sair, olhar para o mundo. O nosso exército é o grande exemplo daquilo que nós não devemos ser enquanto institucionalidade. Viu? Beleza? Então a psicanálise filosófica, no lugar de situar-se como juíza do corpo do outro, encontra a diferença no centro da escuta e da fala. A diferença. Que eu não sei o que é o outro, eu não sei quem sou eu direito, estou descobrindo no processo. É uma lida com a indeterminação, a psicanálise, assim como a filosofia do povo. Tá? Então, a diferença encontra os corpos adoecidos, fantasmagóricos, racializados, genderizados, em suma, seres fragmentados. É isso que uma clínica hoje encontra. É isso. Nós não estamos, né? Vocês podem atender só no Belvedere. Vocês vão encontrar dor também, viu? Vocês podem ter consultório onde vocês quiserem. Vocês vão encontrar uma dor muito bem modulada. Muito branquinha, bonita, linda, mas é dor pra cacete. Tá? Rico normalmente é infeliz pra caralho. Demora. Então o processo analítico demora mais a soltar as amarras. Né? Então, pra mim, né? As psicanálises, então, desde Freud produz, eu citei aqui o Merleau-Ponty, mas como vocês não leram o A Tábua de Conceito, eu vou pular. Não vai fazer sentido eu ficar preso aqui não. Então, para mim, né, as psicanálises desde Freud produzem uma investigação do avesso. O que é isso? Para mim, as psicanálises, né? Elas falam de neuroses, de psicoses e de perversões, mas anunciam uma praxis. O que é isso? Uma ética, uma política, uma estética. Quando a gente investiga os adoecimentos, os desvios, aquilo que castra, aquilo que impede o movimento, nós vemos caminhos. É isso que eu estou apostando. Então a psicanálise anuncia um modo de compreender o mundo, de transformar o mundo, a partir da escuta das dores e daquilo que não funciona. Então, perfeitamente assim. Neurose, psicose e perversão são modos de viver, não são doenças para a psicanálise, tá? Não são doenças. São estruturas, complicado também, estrutura, tá? Mas são estilos, melhorou, estilos de navegar no mundo, tá? Nós habilitamos determinados sintomas, alguns neuróticos, psicóticos, outros perversos. Pega uma criancinha para você ver, né? Vê como é que ela é perversa de arder. A gente olha lindo, né? Ela pegando, jogando areia no olho do outro, né? Aquilo ali é perversidade pura, viu? Perversidade pura. Nós somos sexuais pra cacete, perversos pra cacete, né? E temos que descobrir um pouco disso. O processo analítico às vezes é duro. Revela um ego mais complexo do que o mundo fez a gente entender que éramos. Tá? Então, para não ficar tão medieval como a igreja ou a universidade, né, é demandante das psicanálises realizarem, para mim, uma produção autofágica. Se comer. Tá? Criando linhas de fuga que se coloquem como menor dentro de uma estrutura maior. As psicanálises não podem funcionar como referências de institucionalidade. Não podem funcionar. Isso é aposta. Se funcionar, fudeu. Perdeu. Já é. Acabou. Né? Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo.
As psicanálises honram o nome, para mim, quando desterritorializam os mecanismos de poder e alienação que são produzidos nas sociedades capitalistas. Eu atendo com a diversidade de pessoas, tá? E todas elas chegam com uma marca capitalista diferente, tá? Às vezes é uma exigência que a pessoa está ouvindo lá e ela está se cobrando uma culpa que muitos vão falar, cadê seu pai, cadê sua mãe? Não, gente, vamos, calma. Ouve o que a pessoa tem a dizer. O mundo hoje é absolutamente violento de muitas formas. O capitalismo está no centro, tá? Não reduza tudo a papai e mamãe rápido demais, não. Quando vocês forem escutar alguém, vamos tentar escutar na ambiguidade, né? Então, é nessa radicalidade dos horizontes psicanalíticos que encontramos aí, finalmente, a esquizoanálise. O que é esquizoanálise para mim? A radicalização da psicanálise. Ela é uma psicanálise. Ela é uma outra psicanálise. Tá? Olha o que o Deleuze e o Guattari falam no Antiético. Grande livro de referência, o primeiro grande livro que fala sobre esquizoanálise. Importante hoje, gente. A gente tem vários movimentos importantes hoje, grupos, núcleos de esquizoanálise. E eu fui criado meio selvagem. Eu vou explicar por quê e como. A esquizoanálise, diz eles, né, não se propõe a resolver o Édipo. Não pretende resolvê-lo melhor do que a psicanálise edipiana. Ela se propõe, a esquizoanálise se propõe a desedipianizar o inconsciente para chegar aos verdadeiros problemas. Ela se propõe a atingir essas regiões do inconsciente órfão, precisamente para além de toda a lei. A psicanálise começa com a lei, a esquizoanálise quer pensar antes. Ou seja, aquilo que eles chamam de desejo. Desejo não é falta, desejo é produção. Daí o nome máquina desejante. Máquinas são tão materiais como linguísticas, simbólicas, etc. Tá? É isso que eu estou falando de máquina, porque o desejo produz, o desejo não é castração. Castração é a castração do desejo. É a falta dele, não é a expressão dele. Mudou. Consequentemente, não compartilhamos o pessimismo, eles continuam, né? Olha só, importantíssimo, viu? Em crer que essa mudança e essa libertação só passam a ocorrer fora da psicanálise. Ao contrário, acreditamos na possibilidade de uma subversão interna que faça da máquina analítica uma peça indispensável do aparelho revolucionário. E mais, para tanto as condições objetivas pareçam atualmente dadas. Olha que maravilha. É isso. O que é esquizoanálise? Uma subversão de dentro da psicanálise, como é de dentro do capitalismo. Como é que é o subtítulo dos dois principais livros de esquizoanálise? Antiédipo e o Platão, capitalismo e esquizofrenia. Tá? Não é à toa, nós pensamos de dentro. Não existe a solução como o grande Deus, o demiurgo lá do Platão, do Timeu, aquele filósofo aqui, né? Ele constrói, ele pega as figuras geométricas e compõe de fora e forma o mundo. Não existe isso, não. A gente pensa de dentro. Tá? Então, se observarmos com atenção a etimologia da palavra esquizoanálise, encontramos aí um caminho esclarecedor. A palavra esquizo tem origem no grego esquizen, que significa dividir, partir. A palavra análise remete também ao grego antigo, onde o termo análisis implica decomposição ou dissolução. Esses sentidos acabam ganhando na psicanálise e na filosofia a função epistemológica de conhecimento, ontológica, do modo como as coisas são e não são, não sendo, de separar em partes para compreender melhor algum elemento. Então o processo analítico o que é? Quebrar. E é por isso que é violento. O processo analítico é um processo de violência. Tá? Se o esquizo é aquilo que se divide, que se parte sem um percurso previamente definido, o esquizo é o rizoma, gente. Tá? O que é o esquizo? É aquilo que não tem dono. Aquilo que não tem, vai para lá. Né? Faz xixi bonitinho, nessa posição. É isso não. Desvia da ordem. Né? É esse que é o ponto. O que o capitalismo faz? Ele pega essa potência esquizo do desejo e casca. E pega, e domina, e coloca em instituições. E fala, só goza assim, só goza assado. Papai, mamãe, filhinho, essa família. O que vale, o que é o grande defensor dos valores, o homem branco, etc. Isso aí tudo faz parte de uma castração
Isso aí sim, um recalque do que é o desejo esquizo. O desejo ele é questionador da ordem. Por excelência, diz o Deleuze e Guattari. Isso é esquizoanálise. É buscar esse reconhecimento brutal desse desejo que brota enquanto crítica já de tudo que a gente vive. Né? Então as esquizoanálises não representam métodos acabados, mas ao honrarem as psicanálises, olha a confusão, confusaca, tá? Mas é isso, eu acho que tem uma esquizoanálise da psicanálise, e vice-versa. São modos de expressar uma prática clínica que conversam, e elas se radicalizam. É por isso que eu acho que a gente tem que sair da caixinha mesmo, pensar. Eu odeio, por exemplo, nem psicólogo sou, mas odeio, por exemplo, o tal da teoria cognitiva comportamental. Não gosto. Mas tenho certeza se eu quebrasse com o meu preconceito de aprender muita coisa. É um pouco disso. Né? É um pouco isso aí. A gente fica numa masturbação do caralho entre pares, falando, isso não é psicanálise, esquizoanálise não presta, beleza é doido. Vamos tentar aprender um com o outro, ouvir, falar também com carinho. Né? As obras esquizoanalíticas, então, temos vários hoje, né? São horizontes que devem ser trazidos para a clínica com K sempre, viu? Para não cedermos facilmente a um processo de institucionalização que está tão presente no horizonte da psicanálise como na filosofia, né? Então, o processo esquizo é produção desejante fora da norma. É isso que a esquizoanálise busca habilitar. É a norma que desvia, pois separa, divide e vai à margem, sem deixar se cristalizar na repetição fetichizante e mimética do capitalismo, tá? Que produz a esquizofrenia como doença. Ponto. Processo esquizo é uma coisa, esquizofrenia como doença é outra coisa bem diferente. O que o Deleuze e Guattari falam, então, de modo muito breve, é que a esquizofrenia é o limite do capitalismo. O capitalismo produz essa doença de modo brutal, tá? E ela é o limite externo, como o processo esquizo de libertação é o limite interno. Bom, não deve ter entendido porra nenhuma, mas é isso. Tem uma ambiguidade do uso do termo esquizofrênico e esquizo. Eles estão pegando do modo como liberta e do modo como condena. Um processo pode se transformar doentio, mas compreendido numa pulsão originária, ele pode libertar. Por isso que o livro chama Capitalismo e Esquizofrenia e por isso que chama-se esquizoanálise. Beleza? O esquizo aí tem uma origem muito semelhante. Tá? Então, o que é a esquizofrenia como doença? É uma neurotização da esquizofrenia. É levar o esquizo para dentro do édipo. É condenar ele a uma forma específica. É falar, o que você está vendo está errado. Você está doido. Haja vista aí o grande livro do Michel Foucault, a história da loucura. Já nos ensinou muito bem o modo como os hospitais psiquiátricos, a psiquiatria do século XIX, é sim uma forma, né, de reificação e de controle, de disciplina, como são as cadeias, as escolas e assim por diante. E o que é louco e o que é normal é uma invenção também. Olha que delícia. Né? Então, entender essas invenções dentro dos processos faz parte. Tá bom? Eu vou agora, não vou render tanto, para a gente poder conversar, e agora eu vou falar um pouco, então eu acho que espero ter deixado mais ou menos claro o que eu estou chamando de psicanálise, essa junção então entre psicanálise e esquizoanálise, e com esse órgão filosófico sempre atento às demandas do presente. Né? Então ela não tem nenhum axioma que eu me apegue, eu tenho técnica, eu aprendo, mas não tenho nada que é inegociável, deveria ser inegociável para a psicanálise. Essa é a minha aposta. Tá? Então, nessa primeira exposição teórica, espero ter deixado claro que não abrimos mão da autonomeação psicanalista. Olha que arrogante. Meti o pau e me falo que sou psicanalista. Olha que legal. Na minha divulgação profissional, agora eu falo internamente sobre a minha clínica, vou trazer um pouco da minha experiência, que eu acho que é interessante, um lado mais filosófico e um lado mais pé no chão. Beleza? Nas redes sociais, nos encontros, exponho claramente a ambiguidade através do duplo nome. Psicanalista e esquizoanálise. É assim que eu nomeio o meu trabalho, buscando uma expressão dialética aberta, tá? Através da qual não sabemos exatamente onde começa a psicanálise e onde termina a esquizoanálise. Fusaca. É isso. Doido. E em qual território provisório, em qual rio
de caule rizomático, órgão filosófico, atracará os nossos corpos. Importante agora é o seguinte, gente. Eu vou fazer uma aposta, e essa aposta ela é o seguinte. A psicanálise, então, ela não é uma profissão. Tá? Eu vou explicar por quê. Beleza? Essa é uma escolha, então, né, que visa honrar estender. Essa escolha minha, psicanalista e esquizoanalista, visa honrar e estender a luta por reconhecimento da psicanálise como ocupação legítima, independente e selvagem. Ela é uma ocupação, ela não é uma profissão. Tá? Muda tudo. Sua não regulamentação como profissão, como conselho regional, como nos casos da medicina e da psicologia, é de suma importância para que acentue sua vocação revolucionária. Importantíssimo, não regulamentar essa caralho. Importantíssimo. Tem gente que tá doido, mas quer ganhar dinheiro com o sindicato, um monte de coisa. Viu? Vamos ficar de olho. Tá doido para castrar os outros. Na Constituição brasileira, então, psicanalistas são legitimados pela CBO de 2002. O que é a CBO? Classificação Brasileira de Ocupações. Pelo Código 2515-50. Não tem código psicanalista. Tá? Acrescenta-se a essa quase potência, aí que vem a merda. Aí começa a descambar o trem. Né? Olha que legal, uma ocupação selvagem que critica tudo, pipipi, papapó. Não. O capitalismo selvagem vai lá, também selvagem, coopta, né, esse trem que nós achamos que era libertador e transforma no modo de alienação. Joinha? É isso que vai rolar. Mas facilmente, então, acrescentar essa quase potência é um evento bastante recente, mas facilmente compreensível se nós entendemos a psicanálise como resistência ao capitalismo. É assim que eu gosto de pensar. Se a psicanálise é resistência ao capitalismo, tem uma busca do capitalismo contra a psicanálise. E como que o capitalismo luta contra a psicanálise? Oferta de cursos de graduação de psicanálise. Olha que lindo. Chegamos lá. 2001. Né? No Brasil, essa proposta começa numa instituição de ensino superior, 2021, com a oferta mercadológica, que para mim, quando eu ouvi isso, eu vou falar, eu sou muito sincero, né? Então eu vou falar o que me veio à cabeça. Vende-se uma graduação de psicanálise, compre seu pênis social. Para mim foi mais ou menos isso que bateu. Eu falei, caralho, porra é isso, né? É isso que eles estão vendendo, né? Foi assim que bateu, de um modo muito honesto, né? O curioso, para mim, então, é que não há nada nas grades de oferta de disciplinas desses cursos que implique uma real habilitação pelo que eles chamam de tripé psicanalítico e pelo que eu estou chamando de rizoma. Análise pessoal do analista, pesquisa e supervisão. É isso que forma o analista. Né? Por isso que psicólogo não é necessariamente psicanalista. Médico, psiquiatra não é necessariamente psicanalista. Eu vou defender aqui porque, e é óbvio, né? Qualquer pessoa com sensibilidade entende que é uma forma de saber complexa, que demanda dedicação, que demanda uma história, né? Então, qual o número de horas que garante a potência no processo analítico? O número de horas que eu tenho que fazer para poder virar um analista? Né? É uma sociedade marcada pelo código de quantidade utilitária, pelas potências acadêmicas aterradas no cálculo latesiano. Isso tudo, um monte de palavras chique para falar o seguinte: a desgrama do Lattes, que é muito utilizado em processos seletivos e de reconhecimento acadêmico, opera numa lógica utilitária de cálculo. Tá? De cálculo. Quantos artigos? E por aí vai. Tá? Pensemos nos médicos, tá? Eu imagino que tem aqui, mas grandes doutores e doutoras do Brasil, conforme o reconhecimento social popular. Né? O renomado curso de medicina da USP possui uma residência em psiquiatria, 16 semanas de estágio em psicoterapia, com uma carga horária de 20 horas semanais, o que contabiliza 320 horas totais. Beleza? Já uma análise pessoal pode durar mais de uma década, sem contar a formação do psicanalista pela escuta. Aí nós temos vários problemas nisso. Eu não fiz nunca 10 anos de análise, gente, não esperei essa porra não. Não existe ter que terminar a análise, primeiro. Tô prontinho agora. Não existe isso. Você não é um produto. Você não é um carro. Você foi montado e está pronto para o uso. Você é um ser que está aprendendo e vivendo as contradições.
Eu me senti habilitado pela fala e conversei com o meu analista e fui fazer o curso de psicanálise. Beleza? Meu processo foi esse. Depois, hoje, fui estudar outras coisas, pesquisanálise, para poder mudar a técnica e me adaptar aos tempos em que vivo. Beleza? Mas sim, o processo de habilitação de si, ele é muito mais complexo do que uma faculdade. A faculdade de psicologia passa em geral por um monte de coisa. Você estuda um monte de abordagem. Não necessariamente um foco de psicanálise. Você vai fazer especialização ali. Não necessariamente estágios clínicos. Você tem psicologias administrativas. Vários tipos de psicologia. Então, nem a medicina psiquiátrica, nem a psicologia habilita necessariamente a psicanálise. Tá? Não habilita. Beleza? Então, pelo fato de carregar o falo médico, né, dos doutores e as doutoras, né, os jalecos brancos aí, não há reconhecimento danado. A formação em medicina implica, então, a garantia da capacitação em propor o território analítico. Freud já respondeu essa questão. Freud era médico, gente. Tá? Ele já respondeu essa questão no fundamental artigo A Questão da Análise Leiga, de 1927. Ele estava defendendo um colega que foi atacado por charlatanismo, porque ele não tinha o título de medicina. E ele exercia a psicanálise. E Freud vai lá defender esse sujeito. Ele escreve um texto chamado A Questão da Análise Leiga. A psicanálise, então, nasce para ser crítica da institucionalidade já em sua origem. Está aí. É só pegar. Você pode, né, fazer um monte de coisa, mas é só pegar. Né? Então, a resposta do psicanalista, então, é um não. A exigência freudiana vai em direção a uma formação amplamente cultural, social, né? Atenta à diversidade, o que não implica o caminho da medicina ou da psicologia como indispensáveis ou necessariamente úteis para a psicanálise. Né? Vamos pensar com Félix, o Sandor Félix, cara fundamental. Ele fala o seguinte, né? Que a análise pessoal é a segunda regra fundamental para analistas. Né? Aquilo que dá uma elasticidade para a formação, né? A fim de acolher as contradições. Né? As psicanálises, nunca é demais repetir, se fazem no divã para fora dele. Vou tentar explicar isso, para a gente caminhar para o final. Essa elasticidade técnica, né, da relação entre analista e analisante, jamais pode ser medida cientificamente ou calculada com precisão, ou mesmo fomentada pela rigidez das institucionalidades caçadoras. Eu estou aqui comparando a psicanálise elástica com a rigidez institucional. É isso. Tá? Então, o que eu acredito que há, então, um processo de repor o desejo revolucionário em fuga da castração institucional. Isso é o processo da psicanálise e da filosofia. Isso eu estou chamando de psicanálise filosófica, militante. Assumir-se enquanto ciência menor. Ou seja, não que não reivindique, tem um debate profundo, né? Tem um livro da Pasternak que saiu, do Karl Rossi que saiu, Que Bobagem, Pseudociência, lá por quê, o Christian Dunker e o Gilson Giannini responderam, muito bem, por sinal, responderam muito bem, né? Mas que perda de tempo para falar. Meu Deus do céu. Pois é, tá aí, tá em jogo, falando que psicanálise é pseudociência. Eu acho que a gente devia falar, não é ciência mesmo não, vocês ficam com essa merda para vocês, nós vamos atuar nos bastidores. Nós vamos ser crítica. Vocês podem ficar com o status quo, fica à vontade. E isso poderia ser uma escolha militante de uma proposta psicanalítica. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Né? Duvido. Até porque o que chega para nós como psicanálise são das pessoas que estão nas universidades. Não são de quem está praticando clínica selvagem, não. Eu só estou aqui, inclusive, porque sou professor da UFMG hoje. Senão, eu não estaria aqui. Né? Beleza? Se eu fosse um psicanalista lá de Contagem, duvido, como sou, duvido que vocês iam ouvir falar de mim. Duvido, truco. Como a gente fala também. Beleza? Truco. Tá? Então, a gente pode aproveitar esses benefícios para também questionar esse nível de institucionalidade. Tá? Não é só porque eu não arrumei um emprego efetivo, não. É também, porque tem um recalcozinho aqui, né? Se eu tivesse com um emprego efetivo, eu falava, não, beleza, calma lá, universidade, né? Lindo, beleza? Mas como eu já estou acabando o contrato, aí eu posso meter o pau. Beleza? É um pouco essa angústia que eu estou nela. Brincadeira, não é só isso não. Mas é isso também.
E então, né? Então, dos conceitos de inconscientes, né, de Freud, Fanon, Neuza Souza, que eu vou citar aqui, Cida Bento, Grada Quilomba, para mim, grandes referências para mim, para eu pensar clínica, né? Podemos assumir que os inconscientes são políticos. Tá? E essa é uma das razões que torna impossível a cientificidade ingênua e a recusa revolucionária da psicanálise. Tá? Então, essa aqui é a minha aposta, né? Então, eu vou dar a fala agora para J. Mombassa, tá? Incrível, fodástica. Como é que chama o livro? O texto? Pode um cu mexiço falar? Ela pergunta. Tá? Ela vai responder, então, sobre a experiência dela, tá? Da J. Mombassa, dentro da universidade e dentro da institucionalidade. Olha o que ela fala. Da minha própria experiência acadêmica como bicha guerrilheira, posso contar das inúmeras ocasiões em que tive meu discurso intelectualmente desvalorizado em função do teor político de minhas convocações. A evocação de um saber estratégico, claramente posicionado, dinâmico e desobediente, por diversas vezes rendeu-me conselhos sobre eleger uma atitude científica separada da minha prática política. E no subtexto de meus próprios movimentos de vida. Olha que interessante essa parte profunda, tá? É um grande ativo, não subestime. E aí ela fala, como se este corpo gordo, mestiço, viado e revoltado, este cu canibal e sua política monstruosa não tivessem lugar no âmbito da produção de conhecimento. Né? Como se este saber, corpo político, não pudesse adquirir o status de saber, ou quanto muito de um saber menos verdadeiro que o saber científico que se supõe politicamente neutro. Ou seja, os corpos desviantes são encaixotados, são silenciados de diversas formas nos ambientes institucionais. E aqui eu não estou restringindo a universidade, não. Tá? Eu estou falando dos ambientes institucionalizados, hierarquizados, como um todo. Tá? Os grandes complexos burocráticos que a gente tem. Infelizmente, assim funciona. Né? Caminhando para o final, meu povo. Então, vamos olhar uma definição simples aqui, tá? A definição de ocupação no dicionário de ciências sociais é o seguinte: a ocupação de uma pessoa, diz, é o trabalho desenvolvido por ela, independente da indústria em que esse trabalho é realizado e do status que o emprego confere ao indivíduo, enquanto a profissão, abre aspas, está associada à ideia de emprego, estabilidade, previsibilidade e certeza. É tudo que eu não tenho. Beleza? Tá? Essa diferença aparentemente singela traz para as psicanálises um exercício legitimado ao mesmo tempo que é aberto e selvagem. Essa brecha constitucional, por vezes, é despotencializada pela axiomática das instituições de formação e, sem dúvida, com muito mais eficácia, castrada pelas faculdades recentes de psicanálise. Em 2024, as faculdades que tinham lá, nem sei quantas, previam formar 13 mil psicanalistas, com carteirinha e tudo. Chegamos no fim, cara, mesmo. Teve uma igreja aí que reivindicou também já que vocês não regularizam essa merda, então eu que vou fazer. Igreja, vou exercer a psicanálise. Tudo a ver com um ordenamento bem legal, bem pastoral, né? bem castrador. Né? Você vê como é que na libertação e no campo selvagem a gente tem sempre uma dimensão possível de ultra-dominação. É isso que é o jogo. Para onde que a gente vai? Ele vai ficar no meio, a gente vai para cá. Eu proponho a radicalização da prática analítica, comprando o boi, dobrando a aposta. Beleza? E eu gostaria de falar de um exemplo agora, que é um exemplo assim, pontual do que virou o lacanismo aqui, em grande medida aqui, no nosso país. Tá? Eu não conheço o Brasil inteiro, eu conheço muita gente da área. Né? E eu conheço pessoas que têm experiências com muitos psicanalistas que se chamam lacanianos. E olha que merda. Outro exemplo lastimável de territorialização capitalista dos fluxos selvagens das psicanálises é o famigerado corte lacaniano, perpetrado por psicanalistas discípulos de Lacan, o maior falo institucional da psicanálise no Brasil. Maior que Freud.
Freud nem é sequer lembrado, é Lacan, o céu e a terra, beleza? Com desejo faltante e tudo, o significado, com o simbólico, com tudo, junto. Sem entrar especificamente na metapsicologia do conceito de corte, podemos dizer que o corte lacaniano ocorre quando o analista interrompe a fala do analisando em plena construção para que os dois tenham acesso a um material inconsciente privilegiado. Corta a fala para brotar o inconsciente. Contudo, o que vemos com muita... Aí vem a merda, viu? Com muita frequência, são sessões de análises que duram 10, 15 minutos. E que se justificam por esse apoio na grande autoridade Lacan. Eu estou usando o corte, mas na verdade está aí amontoando o consultório de um monte de gente e acabando as análises. Olha para você ver o que virou também essa utilização de uma técnica psicanalítica em prol do capitalismo. Óbvio que o Lacan não estava pensando nisso. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas como que o capitalismo funciona e como que as pessoas precisam ganhar dinheiro também, entendo, lógico. Mas aí nós já estamos fazendo outra coisa que não é. É uma violência. Duas pessoas muito próximas a mim se traumatizaram profundamente. Uma delas, minha mãe. Foi lá, de 4 meses, chegou lá vivendo um luto desgraçado, a pessoa falou, não, tá, vamos por aqui. Minha mãe ficou puta, não voltou nunca mais. Estou sofrendo com ela até hoje para fazer ela voltar para o processo analítico, mas não dá. Tá? Calma. É isso que produz quando a gente usa a técnica totalmente mistificada por um valor que não é a libertação da mente. É isso. Nós estamos violentando pessoas em grande escala. É isso que nós estamos fazendo. Utilizando essa grande desculpa, que é uma técnica que está justificada. Beleza? Falando um pouco, então, sobre a minha clínica nesse momento final, por uns 10 minutinhos, né? O que eu penso que a clínica deve fazer, então, a minha clínica, né? Ela é uma clínica social. Eu entendo a clínica psicanalítica como uma clínica social. O que eu entendo por isso, né? É uma clínica social que trabalha com valor dinheiro zero também. Beleza? A realidade financeira de cada pessoa que me procura é a dar por preço. Não é um preço prévio. Não existe preço prévio. Tá? Eu tento acolher todas as pessoas que me procuram dentro da realidade financeira. Eu confio sim nas pessoas. Olha que mentira. Eu posso pagar, eu óbvio, eu acredito. Olha só pra você ver. Sim, é uma aposta no ser humano, caralho. É isso, é disso que se trata. Beleza? Tá? Então, eu tenho esse desejo e instituo essa dimensão ativa, clínica, social. Por quê? Né? É claro que aqui, quando a gente tira o valor, dinheiro, tem uma questão profunda, que é a questão da transferência. Para quem trabalha com psicanálise ou faz análise sabe. O valor dinheiro, a pessoa ir lá e pagar bonitinho todo mês, influencia no processo. Ela se responsabiliza. Ela fala, não, eu tenho que pagar, tá caro, tá foda, não posso faltar. Você tem várias regras, contratos que são traçados, e isso ajuda no tratamento. Seja lá do tratamento que for. Mas ajuda no processo analítico. Quando retira-se o dinheiro, a gente tem uma questão. E qual que é a minha alternativa? Eu vou contar para vocês. Tem funcionado até agora, né? E é o seguinte, né? Então, no meu caso, eu busco sugerir valores sociais. É o que eu chamo de valores sociais. O que é isso? Né? As práticas que retribuam o investimento da análise e traga para dentro da escuta o horizonte social, mais especialmente. Eu vou explicar. Nesses casos, isso só nos casos de valor, dinheiro igual a zero. E valor social. Valor, não é só dinheiro. A não ser que vocês estejam lendo só as revistas da Globo. Tá? Nesses casos de valor, dinheiro igual a zero, peço aos analisantes uma contribuição social e que seja trazida semanalmente para dentro do processo analítico. Esse é o meu processo, é o modo como eu lido. Tá? Um corte de cabelo, um brigadeiro, um sorriso, um abraço, algumas moedas, qualquer coisa, dentro das possibilidades existenciais de cada um. Ok? Então, eu tentei pensar a transferência, habilitar então o compromisso da pessoa com a análise, quando a pessoa não tem condições naquele momento de arcar com nenhum valor financeiro. É uma solução social. Eu levei isso para a minha supervisão, tomei pau pra cacete, fui xingado, ostracizado, mas mantive ainda a aposta. Tá? E tem dado minimamente certo. Beleza? A gente pode conversar se vocês tiverem curiosidade, não sei se tem psicanalista, se tem gente que quer virar, enfim, podem perguntar à vontade. Tá?
Para além, então, do fator transferencial, que é de suma importância para as práticas analíticas, a clínica com K inclusiva honra o espírito revolucionário que existe nas psicanálises ao se enganchar com a realidade social existente, não reduzindo, como acontece com muita frequência, isso é um problema real. A clínica reduzida à classe social do analista. Né? A clínica que se reduz à classe social do analista. Né? Onde só aquele circuito ali no seu ambiente que trabalha, porque você trabalha com o valor que você está acostumado a consumir. Você mantém o seu padrão de vida, então você vai lá e coloca o valor para a clínica girar aqui. Então você tem várias apostas aqui, políticas, econômicas e tal. Né? Você vê, não só ando com blusa rasgada. Né? Então vocês têm que pensar que tem o outro lado. Não é tudo são flores, não. Né? Isso é uma escolha estética, eu acho bonito. Então, gente, brincadeiras à parte, caminhando para o final mesmo. Nesse sentido, eu, então, como um homem cis branco, tendo grandes desafios na escuta da diferença. Tenho. Tá? Espere no final da minha exposição para retribuir as fezes que arremesso a vocês, tá? Mas digo com honestidade que abomino a ideia tão proliferada nos ambientes acadêmicos e movimentos sociais do tal do lugar de fala. Odeio profundamente. Por que isso é importante aqui, tá? Para mim é uma outra maneira capitalista de castrar a multiplicidade pela atomização da luta. Tá? Então eu sou psicanalista quando atravessado pelo outro na sua espessura própria, em seu estilo de ser no mundo, me deixando arrastar pelos signos de sua violência vivida. Né? E para mim tudo começa onde? No espaço que desejamos realizar os processos analíticos. Aqui eu entro onde que é o meu espaço. Né? Eu escolhi a minha própria casa. Eu tinha condições. O salário razoável lá de professor lá, mas é baixo, viu? Lá não é grandes coisas não. Lá na UFMG, mas eu tinha condições de alugar uma sala. Eu não quis. Tá? A minha clínica era a minha casa. Eu tenho o privilégio de ter uma casa. Eu tenho vontade também, né? Se fosse aqui em Belo Horizonte, não seria grande. Mas eu tenho uma casa grande onde eu montei um espaço para atender as pessoas. Por que isso aconteceu e o que passou pela minha cabeça? Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Escolhi a minha casa, então, por razões que se coadunam com as respostas filosóficas que defendemos nessa exposição. A casa, para mim, quebra com a ideia mercadológica, quebra com a falsa imparcialidade do analista, quebra com a nomenclatura absolutamente equivocada de paciente, do tratamento de uma doença, né? Traz o desafio do mundo real desde o primeiro deslocamento ao chamado portão. A pessoa não está chamando lá no ambiente imparcial. Ele não vai comprar uma aspirina na drogaria e subir para o consultório de psicanálise. Né? Você já vai ali já meio dopado, gostoso, aí você já senta, já sai, compra um salgadinho, já vai ser feliz, você já está em todo um ambiente capitalista. Ali tem um desafio de bater na cara de alguém. É isso que são apostas. Tá? Amplia, para mim, isso é muito importante, tá? Interações com as plantas, com os animais não humanos, com as tecnologias, né? Que estão lá no ambiente que é minha casa. Né? E por isso complexifica a formação de máquinas de resistência, instituídas através dos corpos. Né? Então, eu vou te dar um exemplo concreto agora para vocês, tá? Que aconteceu. Tem analisantes, eu uso plural, mas é singular, que ao chegarem vão para o fundo da minha casa. Tá? Onde existe entre algumas plantas um pé de bolo. Isso aconteceu uma vez. Tá? É só para dar um exemplo do que tem de potência nisso. Pegam um pedaço de folha, cheiram, olham para o céu, trocam algumas palavras e se sentem prontos para deitarem no divã. Isso não aconteceria nunca no ambiente comercial. Tá? Então tem uma exploração do corpo, uma lida com aquilo que é chamado de objeto parcial, uma samambaia, um cachorro, um gato, uma xícara de café, tá? Um olhar. Isso tudo é complexificado e ampliado para mim quando a gente traz para um ambiente que eu trago, que é a minha casa. Minha esposa topou essa loucura, então a gente faz um esquema lá para fazer funcionar. Eu só atendo quando ela não está lá, quando ela está trabalhando, aí funciona. Tem funcionado. Né? Vou terminar falando sobre o divã e aí eu encerro. Tá? Então, o que é o divã? Né? O divã, nessa abordagem, é um objeto parcial dispensável. Tá? Ou seja, não essencial como qualquer outro. Ele é uma linha de desterritorialização do inconsciente, visando sua desneurotização, através do rebaixamento da consciência à maneira de Freud e Charcot. São os dois lá que... Né? Então, ou seja, o divã tem uma dimensão hipnótica. Tá, gente? Carrega.
Você vai lá, chega lá, você dá uma relaxada, você não está vendo o análise. Tem uma estratégia, não é do nada. Isso vem da herança freudiana, da hipnose que ele aprendeu com o professor Charcot. Diz o Freud, inclusive, que deixou de usar a hipnose, porque ele inclusive, era péssimo nisso. Ele era muito ruim. Ele viu o Charcot fazendo, ele era um gênio. O Freud não dava conta. Tem a questão de técnica. Hoje a hipnose é usada. Vamos olhar sem preconceito. Tem vários e vários. Eu não tenho essa técnica, eu não uso. Tá? Então hoje tem muito mais complexo. Então pensar que a psicanálise superou a hipnose também não funciona. Tá? A casa nasce de um questionamento sobre o método hipnótico. De pegar mulheres histéricas, né? Que lá chamavam histéricas, que tinham sintomas complexos, de pela hipnose tentar eliminar os sintomas. É isso que fazia. Só que os sintomas voltavam. Tá? Então, o que é o divã, né? Ele é um percurso, para mim, que mesmo quando não utilizado explicitamente, por mim ou pelo analisante, sim, eu também deito no divã. Olha que interessante. Inverto. Isso é possível. Sim. Deito no divã também. Então, ele é um objeto como qualquer outro. Ele não é lá, olha só o que você vai chegar. Passe por todo o caminho das pedras. Você vai deitar lá, velho. É de boa. Não, eu também deito, a gente troca. Às vezes o pode até virar do avesso. Ele é um objeto parcial como qualquer outro. Ele não tem ali uma função específica. Ele é transformado em cada sessão. Cada sessão ele tem um uso diferente. Às vezes ele tem só uma presença lá e a pessoa olha. Porque é psicanálise, né? Tem divã, tem um conhecimento popular sobre o que é a psicanálise. Né? Então, gente, a partir disso, acreditamos, então, no processo de democratização selvagem do divã. Né? Se torna possível, a partir de uma posse inspirada na leitura esquizoanalítica do desejo revolucionário. Né? Vou terminar aqui, então, caminhando, mas olha só, eu vou citar uma fala do Paul Preciado, né? E aquilo que, para mim, é o processo que eu falei lá do devir monstro. Olha o que ele está falando. Como o macaco Pedro Vermelho falou aos cientistas, hoje falo a vocês, acadêmicos da psicanálise, da minha gaiola de homem trans. Eu, um corpo marcado pelo discurso médico e jurídico como transexual, caracterizado na maioria de seus diagnósticos psicanalíticos como sujeito de uma metamorfose impossível, situando-me, segundo a maioria de suas teorias, para além da neurose, à beira mesmo da psicose. Era assim que os analistas dele falavam com ele. Você está querendo se transformar em quê? É uma metamorfose impossível. O homem querendo ser mulher, querendo ser homem, não dá. Papai, mamãe, filhinho, pronto. Bissexualidade, fudeu. Acabou de destruir a pessoa. Simplesmente isso. Então é nesse nível de violência que a gente tem que estar atento. Tá? Incapaz para você, psicanalista, de resolver corretamente um complexo de Édipo, ou de ter sucumbido à inveja do pênis. Bem, é dessa posição mentalmente doente para a qual você me manda de volta que falo com você, como um homem macaco da nova era. Eu sou o monstro que fala com você, o monstro que você construiu com seus discursos e suas práticas clínicas. Eu sou o monstro que se levanta do divã e fala, não como um paciente, mas como um cidadão, como seu monstruoso igual. Para mim, então, o processo analítico, psicanalítico, nada mais é, em sua potência filosófica, de incentivar e de ser um campo de criação desses devires monstruosos de cada um. Cada um de nós tem os seus monstros. E os seus monstros, monstro que é criação, é invenção. Se não está dentro da caixa, é monstruosidade, gente. Sim? Esse que é o ponto, né? E de onde que vem esse macaco aqui, né? Como o macaco Pedro de Kafka, Franz Kafka, tá? No conto Relatório para uma Academia, que foi para uma comunidade de nobres cientistas europeus, Paul Preciado, em 2019, olha que interessante, ergueu o seu corpo para 3.500 psicanalistas na Escola da Causa Freudiana em Paris. Tá? Última escola fundada por quem? O famoso Jacques Lacan. Tá? O próprio. Como Pedro, o macaco vermelho, Preciado não sucumbe à jaula dos valores humanistas europeus. Olha que interessante, né? Que ao menos, para mim, né, desde Montaigne, pelo menos, temos total consciência do seu conteúdo vazio, parcial, ideológico e violento. Né? Aí ele fala o seguinte, né? No fundo, né, para mim, né, trata-se de desterritorializar o quê? O animal necropolítico humano. O processo psicanalítico contribui para que nós
leitadinho bem, desterritorializamos o necropolítico em nós. Esse que é o processo. Produzimos necropolítica, como diz o Attenborough, tá? Produzimos ondas de morte, escolhemos quem vai morrer, nós estamos marcados a ferro e fogo com isso. O processo operacional também é um processo de libertação e de desterritorialização desse humano necropolítico, tá? Então, essa filosofia na praça, organizada com tanto carinho e potência, espero eu que não tenha caído na mesma armadilha que o Preciado denuncia sobre os eventos que ratificam o discurso opressor. Espero eu. Em vez de um evento sobre mulheres na psicanálise, dizer teria sido necessário organizar um encontro homens brancos, heterossexuais e burgueses na psicanálise. Porque a maioria dos textos e práticas psicanalistas giram em torno do poder discursivo e político deste tipo de animal. Um animal necropolítico, que você tende a confundir com um homem universal. Esse homem necropolítico, violento, assassino, os europeus chamam de homem universal. Olha que legal. Nós temos um caminho, né? E que continua, pelo menos até agora, o sujeito da enunciação central dos discursos e nas instituições psicanalíticas da modernidade colonial. Isso é muito importante, para mim. Então, eu digo, o monstro que vos fala é um devir, aquele que triturou alguns traumas ao tornar-se aquilo que poderia ser, destruindo alguns significantes mestres da nação colonial. Não é eu não, tá, gente? O monstro é ele, viu? Ele que é foda, eu sou o lixo, beleza? Branco, homem, heterossexual, cis-burguês, tá? As esquizoanálises, então, para mim, agora sim, desculpa. A busca, então, as esquizoanálises, então, as esquizoanálises das psicanálises são, para mim, a busca pelo devir monstro de cada uma, né? Como monstruosos iguais, produzidos dentro das máquinas de resistências, que também se fazem no divã, mas sempre para além dele. Somos, olha a aposta, nós não somos bissexuais não, gente, nós somos multissexuais. O Freud, quando falou da bissexualidade no começo do século XX, chocou. Hoje nós estamos em outra época, tá? Pensar piu-piu e pepeca já era, beleza? Nós temos que expandir, e a psicanálise tem que ser um desses campos, um desses processos que habilitam a diferença, para mim, e não reiteram as caixas e as violências. Tá? Somos multissexuais, o que contraria a tese da bissexualidade originária de Freud. Tá? Essa multiplicidade só deveria real através da destruição das gaiolas de raça, gênero e classe. Né? No antiético, então, nós temos a fala poderosa, abre aspas, somos heterossexuais estatisticamente ou molarmente como estrutura. Falam, a gente nasce, já fala pra gente, e aí, já arrumou uma namorada na escola? Tá lá já. Então, estruturalmente, nós somos heterossexuais, tanto mulher como homem, tá? Mas homossexuais pessoalmente, quer saibamos ou não. Ixi, fudeu. Bom Deus, o Zé Calque. E, por fim, transexuados molecularmente. Todos nós. Uma aposta do desejo transexual para a fudereza para o Datai. Né? Então, não é se esconder, para mim, atrás de nenhuma técnica, de nenhuma aposta, que nós vamos tentar entender o que é isso, a psicanálise. Tá? E essa psicanálise filosófica. Né? E eu encerro, meu povo, minha pova, com uma fala de uma mulher que eu acho incrível, que é a Neuza Santos Souza, né? Uma das maiores psicanalistas do Brasil. Tem um grande livro chamado Tornar-se Negro, né? Que foi co-orientado pelo Gregório Barenbrich, né? O cara que criou o esquizodrama, orientou a Neuza. E o livro ia se chamar Devir Negro. Mas ela, por uma escolha, enfim, não sei se mercadológica, né? O nome Tornar-se Negro ficou. Né? Ele se chama Devir Negro, né? O livro é profundo, investiga, então tem relatos, ela é psiquiatra, né? Também, então, esse livro são os casos que ela ouvia e relatava, e ela fez uma leitura profunda dessa emocionalidade que ela chama dos negros no Brasil. E ela fala o seguinte, aí eu termino, tá? A descoberta de ser negra é mais que a constatação do óbvio. Aliás, o óbvio é aquela categoria que só aparece enquanto tal depois do trabalho de descortinar muitos véus. Saber-se negra é viver
a experiência de ter sido mascarada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também e sobretudo a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Aqui essa experiência é a matéria-prima. É ela quem transforma o que poderia ser um mero exercício acadêmico, exigido como mais um requisito de ascensão social, num anseio apaixonado de produção de conhecimento. É ela a experiência articulada com outras experiências vividas por outros negros e negras, transmutar-se-á essa experiência, então, num saber que, racional e emocionalmente, reivindico como indispensável para negros e brancos, num processo real de libertação. É isso aí. Obrigado. Que alegria. Sempre. Assim, você, até onde eu sei, né? Posso estar errado, mas até onde eu sei, você foi o primeiro lá no departamento a ofertar um curso sobre Fanon. Fui. Curso, pelo que eu soube também, teve muito sucesso, teve muita procura. E aí você fala sobre o Fanon na sua apresentação. Sim. E você fala da contribuição do Fanon para pensar nos canais nos dias atuais. Sim. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Como que você acha que o Fanon pode colaborar para os canais do século XXI? Perfeito, querido. Pergunta ótima. Eu fui pulando o texto, viu? O texto tem 20 páginas. Tá? Eu achava que ia dar, mas aí a gente sempre pensa o ideal e aí nunca acontece. Né? Então, assim, mas aí eu estou falando isso. No texto que eu vou te passar, pra você passar para eles, inclusive, se você tiver interesse, te dar uma lida com calma, e aí eu vou passar o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, se tocar uma outra ideia, beleza? E lá tem uma passagem, outras passagens, eu cito tanto os condenados quanto o Pele Negras, e uso o Fanon, então, para pensar no clínica. Real. Bruno, deixa eu te interromper. Desculpa. Bruno, deixa eu te interromper 2 segundos, só para dar um recado, pessoal. Diga. Eu estou organizando os textos das apresentações. Então, todo mundo que apresenta aqui, eu cerco o cara lá fora e peço para ele porque eu vou organizar, isso deve sair mais ou menos entre abril, maio do ano que vem, pela editora da pós-graduação. Então, o que o Bruno apresentou aqui vai estar no texto dele, né? Já me prometeu 18 páginas de texto. E de resto, eu falei 18, mas saiu 20, eu sempre todo mundo faz. TDAH é foda. E aí o material é gratuito, é só dar o download, vocês vão ter acesso, tá bom? Só isso, obrigado. Imagina. E eu falei do TDAH é foda, que eu tive recentemente um diagnóstico, e agora eu uso como desculpa como os meus alunos do ensino médio usavam comigo. Professor, TDAH, porra, cara, puto. Mas é foda mesmo. Então hoje eu falo, quando eu tenho qualquer tipo de conduta que extrapole, eu falo TDAH. Né? Brincadeiras à parte, meu povo. Então, querido Jean, Fanon, para mim, surgiu, eu acho interessante falar, Fanon surgiu para mim por um encontro, eu estava conversando com o Eduardo, e a gente tomando uma cervejinha, trocando ideia, falou, porra, bicho, antes de eu passar no concurso, nós conversamos e ele falou assim, pô, alguém tem que dar esse autor lá, velho, alguém tem que dar Fanon, esse cara é bruto. Eu nunca tinha lido, isso foi um ano mais ou menos antes de ter o concurso. E eu comecei a ler o Fanon. E esse encontro foi avassalador. Avassalador. Comecei com Pele Negra, Máscaras Brancas. E é um livro profundo, né? O Pele Negra, as Máscaras Brancas é o texto do Fanon que foi recusado pelo orientador dele. Tá? Foi recusado como uma tese, uma dissertação de defesa de curso na psiquiatria francesa. Ele fez a psiquiatria dele em Lyon. Teve aula com Merleau-Ponty, era um grande, teve aula com Merleau-Ponty em Lyon, né? Tinha medo, morria de medo do Merleau-Ponty. É um cara dançarino, feliz, não sei porquê, mas enfim. Fora essa curiosidade, o Fanon então me abalou profundamente. Me abalou como? Eu achava que eu tinha todas as ferramentas para poder pensar o corpo. E eu não tinha porra nenhuma. Não tinha. Eu estava muito confortável no que o Merleau-Ponty oferecia, o que é muita coisa. Mas é pouco se nós formos pensar a diferença, o corpo enquanto um corpo racial, um corpo sexual, em sua pluralidade, sua diferença, o Merleau-Ponty não dá as ferramentas. Ele é um cara com suas limitações. Quem dá para mim essas ferramentas primeiro